Sejam todos bem-vindos ao canal Quartinho dos Mistérios e no vídeo de hoje mergulharemos em um dos casos mais intrigantes da história, um dos casos mais brutais e misteriosos da história dos Estados Unidos, o caso de Lizzie Burden e o seu machado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, sobrenaturais e mistérios, eu sugiro que você se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Dados os recados, bora pro vídeo. Antes de entrarmos na história, vamos contextualizar o caso. No dia 4 de agosto de 1892, em Fall River, Massachusetts, ocorreu um duplo homicídio que chocou a sociedade da época. Andrew e Abby Burden, pai e madrasta de Lizzie Burden, foram brutalmente assassinados a machadadas em sua própria casa. A partir desse momento, a vida de Lizzie mudaria para sempre. Mas antes de falarmos sobre o caso em si, precisamos saber quem foi Lizzie Burden. Lizzie Burden nasceu em Fall River, Massachusetts, em 1860. Sua mãe era Sarah Anthony Burden e seu pai era Andrew Jackson Burden, que, embora fosse descendente de uma família local rica e influente, trabalhou muito e teve uma vida modesta, enriquecendo com a venda de caixões. Lizzie e sua irmã mais velha, Emma Leonora Burden, eram verdadeiras joias da comunidade religiosa, dedicadas à igreja da congregação de Fall River. Lizzie, além de ensinar crianças na escola dominical, também se dedicava a ajudar os imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos. Ela era uma secretária ativa em organizações filantrópicas da igreja e uma curadora incansável dos fundos sociais e associações de moças. Uma verdadeira força do bem em sua comunidade. 3 anos após a morte de sua mãe, Sarah Burden, o pai de Lizzie, Andrew, decidiu se casar novamente com Abby Durf Gray. A relação de Lizzie com sua madrasta, a quem ela chamava de Sra. Burden, era um mistério. No entanto, Lizzie sempre suspeitou que Abby estava de olho na fortuna de seu pai. As refeições em famílias eram raras para Lizzie e Emma, como testemunhado pela governanta da casa Bridget Sullivan. Durante o inquérito, havia um distanciamento entre as irmãs e seus pais. Em maio de 1892, Andrew cometeu um ato que deixou Lizzie furiosa. Ele matou alguns pombos que acreditava estar atraindo crianças para caçá-lo. Essas mortes causaram grande indignação em Lizzie. Por isto, ela decidiu se afastar temporariamente, indo para New Bedford. No entanto, uma semana antes dos trágicos assassinatos, Lizzie retornou a Fall River, optando por ficar em uma outra casa da família na cidade. Mas o destino estava prestes a lançar um sombrio drama sobre a vida de Lizzie Burden e sua família. Foi então que no fatídico dia 4 de agosto de 1892, um acontecimento sinistro abalou a pacata residência de Andrew Burden e sua esposa Abby Burden. A morte os encontrou em sua própria casa, em volta de mistérios e sombras. Naquele momento fatídico, apenas 2 pessoas estavam presentes: a enigmática Lizzie e a fiel empregada doméstica Sullivan. Segundo relatos de testemunhas, a empregada Sullivan estava empenhada em limpar as janelas da residência quando Lizzie, com uma expressão de pavor, ordenou que ela chamasse o médico. O motivo? O pai de Lizzie havia sido brutalmente assassinado. Em um momento de angústia, Lizzie teria proferido palavras que ecoaram na mente da empregada. Papai está morto. Alguém invadiu nossa morada e o tirou de nós. Horas mais tarde, o corpo sem vida de Abby, a madrasta de Lizzie, foi descoberto no 2º andar da casa. Ambos haviam sido vítimas fatais de golpes contundentes desferidos por um machado. E agora talvez o fato mais terrível dessa história. As investigações apontaram que Andrew, o pai de Lizzie, não estava consciente ao receber o primeiro golpe. Ou seja, ele ainda estava ali no sofá, dormindo. Já Abby estava consciente e, inclusive, segundo as investigações, estava de frente para o assassino no momento do ataque, tendo recebido o restante dos golpes depois de ter caído ao chão. A cena do crime era macabra. O corpo de Andrew Burden foi encontrado no sofá da sala com o rosto desfigurado pelos golpes brutais de machado. Abby Burden, por sua vez, foi encontrada morta no quarto de hóspedes.
também vítima dos terríveis golpes de machado. Mas a pergunta que não quer calar: quem os matou? E o porquê? Emma, a irmã de Lizzie, não era suspeita, pois não estava na residência no dia que ocorreu os assassinatos, tendo ficado no foco dos investigadores a empregada Sullivan e Lizzie Burden. De primeira instância, os investigadores não suspeitaram de Lizzie, por ela ser uma moça bonita, de família nobre e delicada. Porém, Lizzie começou a ter alguns comportamentos estranhos, como por exemplo ter sido pega colocando fogo em um vestido. E quando a perguntaram por que ela estava fazendo aquilo, ela disse que havia manchado o vestido e que não haveria mais serventia. Outra coisa que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de, dias antes dos crimes terem acontecido, ela ter ido até uma farmácia e tentado comprar cianeto, sem sucesso, pois ela não tinha uma prescrição médica em mãos. E enfim, após alguns dias de investigações, Lizzie Burden foi considerada a principal suspeita e acabou sendo acusada dos assassinatos. E um machado encontrado no local do crime se tornou uma peça fundamental no processo judicial. No entanto, mesmo diante de todas essas circunstâncias intrigantes, Lizzie Burden foi inocentada pelo júri em um tempo recorde de apenas 1 hora de deliberação. Um desfecho dramático para um caso repleto de mistérios e reviravoltas. E este é um caso que até hoje nunca foi completamente resolvido, deixando um mistério que perdura há mais de um século e um processo que aponta várias falhas. Como por exemplo, no fatídico dia dos crimes, Lizzie Burden encontrava-se em um momento delicado, menstruando. Porém, a polícia, negligente em sua investigação, ignorou completamente esse fato crucial. O quarto de Lizzie estava repleto de roupas manchadas de sangue, mas as evidências foram simplesmente desprezadas. Para piorar, Sullivan, a empregada da casa, levou as roupas ensanguentadas para lavá-las, apagando qualquer vestígio que pudesse comprovar o assassinato. Um verdadeiro deslize da polícia que deixou escapar importantes pistas. É inegável que um crime tão brutal certamente teria deixado respingos de sangue nas roupas do perpetrador. No entanto, nenhuma peça de roupa suja de sangue foi encontrada. Mas o que chama ainda mais a atenção é o comportamento suspeito de Lizzie, logo após os assassinatos. Testemunhas contraditórias nos julgamentos lançavam dúvidas sobre o que Lizzie realmente vestia no dia do crime. Alguns afirmam que ela usava um vestido marrom, enquanto outros acreditam que ela usava um vestido azul claro. Até mesmo o tipo de vestido azul claro é motivo de debate. E ainda há aqueles que afirmam tê-la visto usando um vestido azul escuro. A história de Lizzie Burden continua a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo. Seria ela realmente a responsável por esses assassinatos brutais, ou seria apenas uma vítima de um sistema judicial falho? A casa vitoriana onde o crime ocorreu, conhecida como a Casa Burden, ainda é hoje palco de eventos paranormais. Muitos acreditam que os espíritos de Andrew e Abby Burden ainda assombram o local, buscando justiça por suas mortes trágicas. O caso Lizzie Burden permaneceu como um dos grandes mistérios não resolvidos da história criminal dos Estados Unidos. As teorias e especulações continuam a surgir, mas a verdade permanece oculta nas sombras. Enquanto a Casa Burden permanecer de pé, a história de Lizzie Burden continuará a ecoar pelos corredores sombrios do passado, nos lembrando que nem tudo é o que parece e que os segredos mais profundos podem estar escondidos atrás de um sorriso inocente. Acredita-se que o machado tenha sido o instrumento utilizado para ceifar a vida das vítimas, deixando marcas que até hoje intrigam os investigadores. O machado foi encontrado no porão da casa dos Burdens, com vestígios de sangue e cabelos. Ele se tornou uma peça central no julgamento de Lizzie, mas sua origem e trajetória antes do crime permanecem desconhecidas. Alguns acreditam que o machado tenha sido adquirido pela própria Lizzie, enquanto outros defendem a teoria de que ela foi trazida por um intruso. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram em uma tentativa de desvendar o mistério por trás do verdadeiro assassino e dos possíveis motivos. Uma delas sugere que Andrew Burden teria alterado recentemente seu testamento para excluir sua própria filha Lizzie.
No entanto, nenhum Novo Testamento ou mesmo um artigo foi encontrado para comprovar essa teoria. Outra teoria é de que Lizzie era lésbica e estava envolvida em um caso amoroso com a empregada, o que teria sido descoberto por sua madrasta. Considerando que o pai de Lizzie e sua segunda esposa não eram muito queridos pela sociedade, qualquer pessoa poderia nutrir ressentimento e ódio por eles, incluindo Lizzie e a empregada. Uma teoria mais intrigante sugere que a própria empregada poderia ser a assassina, motivada pelo sentimento de ultraje ao ser obrigada a limpar as janelas em um dia extremamente quente. Por fim, há uma teoria que afirma que Lizzie sofria de crises epiléticas durante o ciclo menstrual, o que poderia ter a levado a entrar em um estado de sono profundo e cometer os assassinatos de forma inconsciente. E desde então, o machado de Lizzie Borden tem sido objeto de especulação e interesse de colecionadores e entusiastas dos crimes históricos. Ele já foi exibido em museus e até mesmo leiloado, alcançando valores surpreendentes. Afinal, seu valor histórico e a áurea do mistério que se envolve são inegáveis. Agora, quem matou Andrew e Abby Borden? Talvez nunca saberemos. São muitas as perguntas para discutirmos com sabedoria nos comentários, então nos vemos lá. E assim terminamos o primeiro vídeo do canal. Espero que você tenha apreciado essa viagem ao passado e tenha se interessado pela intrigante história de Lizzie Borden e o misterioso machado. Se gostou, deixe o seu like para nos ajudar, é rapidinho e ajuda demais a gente trazer novos conteúdos para vocês. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder o próximo vídeo. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe conosco quem você acha que matou o casal Borden. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.